Fala galera, beleza? O filme começa com a turma tentando capturar um fantasma e depois de toda a perseguição, Scooby e Salsicha conseguem capturá-lo. O problema é que a Velma fica com raiva do Fred por ele sempre ficar com os créditos do plano dela, e a Daphne fica com raiva deles pois sempre é capturada pelos monstros e vista como uma garota indefesa. Salsicha tenta fazê-los pararem de brigar, mas não consegue. Então a Velma diz que vai sair do grupo e logo em seguida Fred e Daphne também dizem que estão fora. Cada um segue o seu caminho e Salsicha e Scooby acabam ficando sozinhos. 2 anos depois, Salsicha e Scooby estão de boa na van quando de repente um cara começa a bater na porta chamando por eles. Acontece que ele foi enviado lá a mando de um cara chamado Emílio Mondavarius para convidar Salsicha e Scooby para uma ilha onde eles deveriam resolver um mistério. Eles negam de primeira, mas quando descobrem que a comida é de graça, eles mudam de ideia. No aeroporto, Fred encontra Velma e ela diz que agora está trabalhando na NASA. Logo depois, eles encontram Daphne, que fica irritada por eles terem sido convidados para a ilha também. Ela afirma que iria resolver o mistério sozinha, pois agora ela é faixa preta e não mais aquela garota indefesa. De repente o Salsicha aparece, e com ele o Scooby vestido de senhora. E como todos parecem descontentes com a descoberta de que iriam juntos para a ilha, Salsicha tenta animá-los, mas acaba não conseguindo. No avião, Salsicha avista uma bela garota, e ela pede para se sentar do lado de sua avó, que na verdade é o Scooby. Porém ela começa a espirrar pois tem alergia a cachorros. Então Salsicha fala para o Scooby ir se sentar com a Velma. Mas quando ele chega lá, ele encontra um gato e começa a correr atrás dele. Será que descobriram que ele era na verdade um cachorro e não uma senhora? Eles chegam na ilha e são recebidos pelo próprio Emílio Mondavarius. Emílio diz que acredita que alguém está colocando alguma praga nos visitantes. Então ele mostra a diferença das pessoas que chegam na ilha para as pessoas que estão indo embora. E as que estão indo embora parecem muito diferentes de quando chegaram, como se elas tivessem passado por um processo de mudança de personalidade. E vendo tudo aquilo, Daphne, Velma e Fred dizem que vão resolver o mistério. De noite, em uma festa, conhecemos um cara chamado Nigu. Ele diz que a ilha é um portal de acesso para o mundo sobrenatural e que por séculos ela foi o lar de criaturas de outro mundo. Criaturas essas que ficaram irritadas após a construção do parque no local. Logo depois, Scooby recebe uma ligação desconhecida, e quem está do outro lado diz para ele que tem um saco de hambúrgueres esperando por ele, e que para pegá-lo, ele só precisa ir até a parte da floresta que não é frequentada por ninguém. Scooby aceita e sai contente para pegar os hambúrgueres. Daphne está investigando o local quando avista uma cabana e nela encontra um cara fazendo uma espécie de ritual com um frango. Ela fala pro cara que está tentando descobrir o que está causando aquele comportamento nos visitantes. Mas ele se irrita e fala para ela ir para casa, antes que o mal caia sobre ela. E que acima de tudo, ela nunca deve ir até o castelo da Ilha do Espanto. Mas Daphne decide ir ao castelo, pois imagina que aquele cara está tentando enganá-la. Na floresta, Scooby encontra o saco de hambúrgueres. Acontece que nesse mesmo momento, uma criatura aparece e tenta capturá-lo. Mas Scooby consegue se livrar dela e escapar. Ele vai correndo até o Salsicha, que está com Mary Jane, a garota que ele conheceu no avião. Scooby diz que está sendo perseguido por um monstro, mas o que sai da floresta é apenas um cara com uma fantasia de coelho. Então Mary Jane se despede dos dois e vai embora. Daphne chega lá e chama Salsicha e Scooby para um lugar que eles não conhecem. Acontece que esse lugar é o castelo da ilha, e os dois se recusam a entrar lá. Mas Daphne consegue convencer Scooby, dando um biscoito Scooby para ele. E para não ficar lá fora sozinho, Salsicha também vai. Eles entram no castelo, e lá dentro encontram Velma e Fred. Então eles se dividem e vão procurar algumas pistas. Acontece que tem um anão espiando eles, então ele liga os brinquedos assustadores do castelo. Fred e Velma chegam em uma porta trancada, e para não serem fatiados por machados gigantes, Velma tem a ideia de tirar os livros da estante, pois um deles pode conter uma alavanca que abre a porta. Acontece que um desses machados atinge Fred, que usa um livro para se proteger.
Ele é jogado contra uma janela de vidro e cai na sala de controle, desligando os brinquedos sem querer. Lá dentro, o anão se esconde e Fred e Velma começam a investigar. Eles encontram um vídeo que supostamente é usado para lavagem cerebral, e Velma diz que tem alguém com sede de poder por trás daquilo. Enquanto isso, Daphne encontra uma sala misteriosa, com um objeto misterioso no meio. Ela pega o objeto, mas quase fica presa dentro de uma espécie de cela, acionada depois que o objeto foi retirado. Sem ninguém ver, o anão aciona o alarme, e alguns caras chegam lá. Mas a turma foi mais esperta, e conseguem sair de lá sem serem pegos. Velma começa a estudar o objeto, porém é abordada por um cara. Ela começa explicando para ele que o objeto tem a ver com uma civilização antiga, e que ele era usado para uma espécie de ritual sagrado. Esse cara então pergunta se ela gosta de mistérios, e ela diz que sim, e relembra o tempo em que viajava com os outros, resolvendo mistérios. Ela também lembra do Scooby-Loo, um cachorrinho mal educado que queria ser o líder do grupo, e que eles abandonaram pois trazia muitos problemas. Tudo vai bem até que Scooby vê um daqueles monstros. Fred tenta convencê-lo de que monstros não existem. Porém, esse monstro que supostamente não existe, invade o local. Acontece que existem mais de um. Eles acabam capturando Fred e Velma e Emily Mondavarius, mas Daphne consegue pegar o Demon Rightus, que é o objeto que a Velma estava estudando. Eles acordam no outro dia, mas tudo parece normal. É como se ninguém soubesse o que aconteceu na noite anterior. Então eles se separam para encontrar Fred e Velma. Salsicha e Scooby encontram Fred, mas ele está diferente. De repente, ele e mais outras pessoas começam a persegui-los. Nesse meio tempo, um cara mascarado encontra Daphne, captura ela e consegue pegar o Demon Rightus. Salsicha e Scooby estão encurralados, mas encontram algumas motos e conseguem fugir. No meio da fuga, eles encontram Mary Jane, que também estava fugindo, e dão uma carona para ela. Porém, Scooby percebe que ela não é a verdadeira Mary Jane. Ele tenta alertar Salsicha, mas eles brigam e Scooby cai dentro de um buraco estranho. Salsicha vai atrás dele e encontra um recipiente que contém as almas de vários visitantes. Ele encontra a alma de Velma e consegue libertá-la. E quando a alma dela retorna para o seu corpo, o demônio é expulso e acaba morrendo por causa da luz do sol. Salsicha também encontra e liberta a alma de Fred e Daphne. Porém, a alma de Fred entra no corpo da Daphne e a alma da Daphne entra no corpo do Fred. Salsicha encontra eles, e como ele conseguiu recuperar o Demon Rightus, todos voltam aos seus corpos originais. Eles ouvem uma explosão e reencontram um cara do ritual. Esse cara fala que o ritual do apocalipse vai começar. Velma então abre o Demon Rightus e percebe que nele está escrito que o líder precisa absorver uma alma boa para completar o ritual, e que aquele recipiente com as almas dos visitantes serve como fonte de energia. Acontece que a alma boa é a do Scooby, e quem pretende absorvê-la é o próprio Emily Mondavarius. Então eles bolam um plano para salvar o Scooby e impedir o ritual. Mas Fred e Velma são descobertos e perdem o Demon Rightus. E usando ele, Emily Mondavarius consegue pegar a alma de Scooby. Ele então começa a absorver as almas dos visitantes. Mas antes que pudesse absorver a alma do Scooby, Salsicha consegue impedi-lo e a alma retorna para o corpo. Velma e Fred descobrem que Emily Mondavarius, na verdade, é um robô e que está sendo controlado por Scooby-Loo. Scooby-Loo fica gigante, usando o poder do Demon Rightus, mas mesmo assim, ele precisa da alma do Scooby e começa a persegui-lo. Daphne precisa seguir o plano para salvar Scooby, mas começa a lutar com o cara mascarado e derruba ele em cima do recipiente que contém todas as almas, fazendo com que elas voltem para seus corpos. Refletindo a luz que entrou através do buraco, ela consegue destruir os demônios, e Salsicha consegue tirar o Demon Rightus de Scooby-Loo, fazendo com que ele perca os poderes. Tudo acaba bem. O verdadeiro Emily Mondavarius é encontrado, e a turma decide se reunir novamente para desvendar novos mistérios. Esse foi o resumo do filme Scooby-Doo Live Action de 2002. Se você tem alguma sugestão de filme, deixe aqui nos comentários. E caso tenha gostado do vídeo, deixe um like e se inscreve no canal. Um forte abraço e até a próxima.